Bom pessoal, na aula de hoje nós vamos montar um relatório baseado nesses dados aqui dos funcionários e o que eles produziram durante o ano todo. Diante desta base de dados, iremos produzir o seguinte relatório. Este relatório aqui será montado passo a passo. Vamos à prática. Na célula 9 eu vou digitar a palavra colaborador. Vou dar um clique duplo aqui entre as colunas para aumentar a largura. Na célula B9 eu vou digitar o sinal de igual e vou clicar na célula B1 para que o resultado da célula B9 seja igual ao da célula B1. Teclando Enter, o nome janeiro vem para baixo. Agora eu vou clicar na célula B9 e usar a alça de preenchimento, clicando com o botão esquerdo, segurando e arrastando até esta célula M9, para que os meses da linha 1 venham para a linha 9. Na célula 10, eu vou digitar o nome do primeiro funcionário, que é o Marcos. Agora eu quero encontrar o valor do Marcos dentro da tabela acima. Antes de começar a fórmula, vamos primeiro dar um nome para a nossa tabela de dados. A nossa tabela de dados é essa parte aqui em cima. Primeiro eu vou selecionar daqui até total. Vou colocar a cor do preenchimento em preto e a cor da fonte em branco, só para me destacar. Agora eu vou usar a tecla de atalho Ctrl T. O Ctrl T faz com que toda esta área onde tem dados preenchidos seja selecionada. Vou clicar na caixa de nome e vou dar um nome de base. Teclar Enter. Feito isso, eu já tenho um nome para este intervalo de células. Vou clicar na célula B10 e vou iniciar minha fórmula. A fórmula que nós vamos usar aqui é a fórmula PROC-V, igual PROC-V tab. Eu vou procurar o nome do Marcos, que está na célula 10. Vou usar a tecla de atalho F4, porque eu vou travar esta célula, porque ela vai ser minha referência absoluta para que eu possa procurar dentro da minha base de dados os nomes dos funcionários. Pronto, na célula 10 tem o que eu vou procurar, que é o nome do funcionário. Ponto e vírgula. Agora a fórmula me pede a matriz, em qual tabela eu vou procurar. Como eu já dei nome para essa tabela, eu vou digitar apenas o nome que eu dei para o intervalo de células. No caso, base, ponto e vírgula. Agora a fórmula me pede o número da coluna que ela quer me trazer o resultado. Aqui eu estou buscando a informação de janeiro. Agora a fórmula me pede uma coluna. Eu poderia muito bem digitar a coluna 2, porque ele me traria o resultado de janeiro, porque contando a partir daqui, ó, a primeira da equipe é a coluna 1, janeiro é a coluna 2. Eu poderia digitar o número 2. Ponto e vírgula 0. Fazendo isso, o 0 é uma referência exata, mas se eu teclar Enter e puxar na alça de preenchimento, este número 2 vai se repetir junto com todo o resto da fórmula. E eu não quero estar alterando este número para a coluna 3, para a coluna 4, que é a coluna de fevereiro, março, abril e assim por diante. Então eu quero usar uma referência. Então, no lugar deste 2, eu vou apagar aqui e vou digitar coluna, abre o parêntese, B1. Eu vou usar esta célula como referência, B1. Vou fechar o parêntese, ponto e vírgula, agora eu vou usar o 0 para referência exata. Fazendo isso, quando eu usar a alça de preenchimento, automaticamente, quando for trocado de célula, o que é B1 vai se tornar B2 e o que é B2 vai se tornar B3, de acordo com o movimento da alça de preenchimento. Agora eu vou fechar o parênteses e vou teclar Enter. O resultado que a fórmula me trouxe foi 13.400, que é esse aqui, ó, de Marcos, 13.400, que está na coluna B1. Agora eu vou clicar aqui e vou formatar como moeda. Vou usar agora a alça de preenchimento, vou puxar aqui até dezembro. E todos os valores do Marcos automaticamente foram preenchidos, porque eu usei a coluna B1 como referência. Feita essa parte, vou selecionar aqui os títulos, preenchimento preto, cor da fonte branco. Já tenho um primeiro indicador. Este indicador aqui vai servir para a nossa análise anual do colaborador, como foi o seu desempenho dentro de cada mês do ano. Agora na célula A12 eu vou digitar a palavra período. Na célula B12 eu vou digitar a palavra do primeiro mês, janeiro. Na célula A13 eu vou digitar o sinal de igual e eu quero que na A13 fique igual
a célula A2. Vou teclar Enter. Para que eu fiz isso? Para que eu possa clicar aqui em Marcos e usar a alça de preenchimento até aqui, para os nomes que estão preenchidos aqui da célula A2 até A7 fiquem iguais à célula A13 até a A18. Isso quer dizer que se eu vier aqui na célula A2 e eu colocar para Jorge, automaticamente vai mudar aqui abaixo. Só que agora eu preciso trazer os valores dos meses. E eu vou usar a fórmula PROC-H. E neste PROC-H eu vou usar este mês aqui da célula B12 como referência. Então vamos lá. Igual PROC-H tab. Veja que não dá para me clicar na célula B12, porque ao digitar a fórmula sobrepôs a célula, eu vou digitar mesmo normal, B12. Perceba que ela selecionou ali atrás. Vou travar com F4 porque ela vai ser minha célula absoluta como referência. Ponto e vírgula. Agora, aonde eu vou procurar este mês? Vamos agora buscar na tabela base. Ponto e vírgula. Só que agora eu quero trazer o resultado dos meses. Então eu vou usar lim A2. Por que linha 2? Porque é referente ao Marcos. Tudo que é do Marcos está na linha 2. Fecho parêntese, ponto vírgula 0. Teclando Enter, eu tenho novamente o 13.400. Formato como moeda. E agora eu vou puxar na alça de preenchimento para baixo, para que eu possa preencher o resultado do mês de janeiro dos outros funcionários. Vamos agora clicar na célula D12 e vamos digitar a palavra colaborador. Na célula E12 vamos colocar o nome realizado. E na célula F12 vamos colocar o nome total. Na célula D13 eu vou colocar o nome do colaborador, que é igual ao nome que está na célula 10. Então vamos lá, igual célula A10. Vou teclar Enter. Automaticamente o nome do colaborador vem para cá. O realizado. Este realizado vai ser de acordo com o que este colaborador fez dentro deste intervalo. Vamos usar a fórmula PROC-V. Igual PROC-V tab. Eu quero buscar o nome deste colaborador, ponto e vírgula, dentro deste intervalo, ponto e vírgula. E eu quero que ele me retorne o valor que está na coluna 2. Porque aqui é a coluna 1 e aqui é a coluna 2. Número 2. Ponto e vírgula 0, porque eu quero uma referência exata. Vou fechar o parênteses e vou teclar Enter. Novamente me trouxe o valor realizado do colaborador. Vou clicar nele e formatar como moeda. Já o total, eu preciso de uma análise da soma geral do mês. Então vamos lá, igual soma, tab, e vou somar esses valores aqui, que tem como referência o mês de janeiro. Vou teclar Enter. Então eu sei que no mês de janeiro foi vendido 82.100. Já o colaborador produziu 13.400. Aqui abaixo eu vou digitar o símbolo de porcentagem. Aqui na célula 14 eu vou dividir o resultado do realizado pelo total, para que eu possa ter a diferença em porcentagem. Vou ter que dividir a célula E13 pela célula F13. Vou clicar igual. Ao digitar, perceba que ela sobrepôs a outra célula, mas eu já sei em qual célula eu tenho que ir, que é a E13 barra F13. Fazendo isso, eu vou ter a diferença em porcentagem. Teclando Enter, eu encontrei este número fracionado. Vou selecionar este número e vou clicar no estilo porcentagem. Pronto. 13.400 é referência de 16% de 82.100. Só que aqui eu também preciso uma referência de porcentagem que sobra. Vamos fazer o seguinte cálculo. Igual 100% menos 16, que está na célula 14. Teclando Enter, eu tenho 33,68%. Aqui, pessoal, é a sobra da porcentagem do que o colaborador produziu durante o mês. Aqui eu já tenho pronto 3 relatórios. Este aqui eu tenho um relatório anual, aqui eu tenho um relatório mensal e aqui eu tenho um relatório realizado individualmente de cada colaborador. Só que aqui na célula H12 eu vou fazer a lista de meses. Janeiro, vou teclar Enter, vou clicar em janeiro e puxar aqui até aparecer dezembro. Vou usar o preenchimento preto e a cor da fonte branco. Esses meses aqui eu vou usar para o nosso botão de escolher o mês lá dentro do nosso relatório.
Feito toda essa parte, agora vamos para a montagem do nosso relatório. Vou criar uma nova planilha, vou dar um clique duplo nela e vou dar o nome de relatório. Feito isso, vamos inserir as formas. Inserir, ilustrações, formas. Vou usar esta forma aqui de canto arredondado, o retângulo. Vou fazer ela aqui. Fiz ela desse tamanho. Na guia formatar, vou definir o tamanho dela. O tamanho dela que eu vou usar para este relatório é de 24 centímetros de largura. Digitei o número aqui e vou teclar Enter. A altura eu vou deixar em 1,5, vou teclar Enter. Pronto, já tenho a minha primeira forma, onde vai ficar o título do meu relatório. Eu vou selecionar esta forma e vou usar a tecla de atalho Ctrl D. Usando Ctrl D, ele duplica esta forma, vou posicionar ela um pouco mais abaixo e vou colocar uma diferença de tamanho. A primeira forma foi de 1,5 e esta outra eu vou colocar de 1,1, vou teclar Enter. Esta segunda forma eu vou colocar aqui a opção de escolher o mês e escolher o funcionário. Muito bem. Novamente eu vou precisar duplicar esta forma para a montagem do meu relatório. Ctrl D. Vou posicionar ela aqui. Ctrl D. E agora eu vou fazer uma forma quadrada. Eu vou usar 7 centímetros de altura por 7 centímetros de largura. Fiz uma forma quadrada e vou posicioná-la à direita. Dentro desta forma, eu vou usar o relatório de realizado do funcionário, quantos por cento ele fez por mês. Só que esta forma eu vou mudar a cor dela. Vou clicar aqui, ó, já estou na guia formatar, preenchimento da forma, preenchimento branco. Vou mudar o contorno dela que está azul para preto e vou mudar um efeito da forma. Vou clicar em efeitos de forma, clicar em sombra e vou escolher sombra externa. Vou dar um clique fora para vocês verem como ficou. Vou clicar nesta forma e vou duplicar ela. Duplicada desta forma, vou posicionar ela aqui ao lado. Aqui eu vou colocar o relatório mensal. Então ela precisa de um tamanho um pouco maior. Vou colocar 16,5. Vou aproximar um pouco mais aqui. Certo. Só que agora eu preciso de uma forma para que eu possa colocar o relatório anual. Vou clicar nesta forma que é um pouco maior. Vou puxar ela um pouco para baixo. Ctrl D. Feito isso, eu vou puxar ela para baixo aqui. Vou posicionar ela mais abaixo, aqui, e vou aumentar a largura dela para 24 centímetros. Feito isso, para que ela fique da mesma largura da forma inicial. Vamos fazer aqui agora uma outra forma para que ela encaixe em cima da forma branca. Vamos na guia Inserir, Ilustrações, Formas. Só que agora eu vou usar esses retângulos aqui, só que este de cantos arredondados superiores. Vou clicar nele. E vou fazer a forma aqui. Vou fazer desse tamanho aqui. Vou colocar a altura de 1 centímetro. No tamanho desta forma aqui, ela é de 16,5. Certo? Feito esta forma, agora eu vou posicionar. Vou dar um zoom, pessoal. Segurar o Ctrl e pegar a roda do mouse e girar para frente. E aqui eu vou subir ela mais para cima. Vou aumentar um pouco mais o zoom. Aqui nesta parte amarela, vou dar um clique com o botão esquerdo e puxar para dentro, para ela arredondar mais um pouco o canto. Vou clicar nela e vou duplicar. Vou posicionar ela aqui. Vou colocar a largura de 7 centímetros para que ela possa ficar do tamanho dessa outra forma. Aqui eu vou só posicionar e deixar em cima aqui, ó. Pronto, já fiz a parte de cima dessa outra forma aqui. Organizando somente os detalhes. Agora eu preciso de um outro cabeçalho para a forma abaixo. Vou dar um Ctrl D, vou puxar ela para baixo, largura de 24 centímetros e agora é só posicionar em cima da outra forma. Feita essa parte aqui, vou dar nomes às minhas formas. Como é que eu insiro um texto dentro da forma feita? Primeiro eu vou começar com a parte de cima. Botão direito na primeira forma, editar texto e vou colocar o nome Desempenho de colaborador. Digitado esse nome Desempenho do colaborador, vou selecionar, vou aumentar o tamanho da fonte para 24, vou mudar a fonte para Lato, vou teclar Enter, vou colocar no estilo negrito. Muito bem, já dei o nome para a minha primeira forma. Para esta segunda forma, eu não vou digitar um nome dentro dela, eu vou usar uma caixa de texto flutuante. Vou clicar na guia Inserir,
vou clicar em texto e vou clicar em caixa de texto. Vou dar um clique aqui fora e vou colocar o nome Escolha o Mês. Perceba que o nome vem preto. Eu vou dar um clique aqui na borda da caixa, vou posicionar ela aqui acima, vou aumentar o tamanho, vou deixar aqui com o tamanho 24. Vou posicionar ela mais acima, vou escolher a fonte Lato, vou colocar negrito e vou escolher a cor da fonte branco, para que ela dê um contraste com a cor azul. Feito isso, eu vou selecionar esta caixa de texto, dar um clique na borda dela, Ctrl D para duplicar esta caixa de texto. Vou posicionar ela aqui ao lado e agora eu vou editar o nome. Vou colocar o nome de colaborador no lugar de mês. Pronto. Feito isso, vocês podem ver que a minha caixa de texto ficou um pouco grande. Eu vou selecionar ela aqui, segurar o Shift e clicar na outra, eu vou diminuir o tamanho para 20. Vou colocar o tamanho 18, vai ficar bom desse tamanho. Agora eu vou posicionar ela um pouco mais abaixo aqui. Isso. Pronto, o tamanho 18 ficou legal dentro da forma. Porque aqui eu ainda vou ter botões, por isso eu preciso de mais espaço. Agora nesta outra forma aqui, eu vou colocar o nome de desempenho mensal. Botão direito, editar texto. E vou usar a mesma formatação do primeiro. Vou selecionar, tamanho da fonte 24, fonte Lato, negrito. Tá? Só que agora você pode perceber que ela ficou muito embaixo da forma. Eu venho aqui na guia página inicial, aqui no alinhamento, ó, vou usar esse alinhar no meio, que ela vai subir um pouco mais e vai ficar perfeita o alinhamento. Agora nessa outra forma eu vou colocar o nome de participação. Botão direito, editar texto, vou usar a mesma formatação dos outros. Só que agora esse nome de participação eu vou colocar ele centralizado. Vou clicar fora. Vamos para outra forma. Aqui vai ser o nome desempenho anual. Muito bem, colocados os nomes dentro das formas, agora nós vamos organizar os gráficos aqui dentro. Vamos para a planilha base de dados, vou aqui selecionar essas duas células. Por que somente essas duas? Porque tem a diferença do que restou e o que o colaborador produziu. Para essas duas células eu vou usar um gráfico de rosca. Vamos na guia inserir, clicar aqui em gráficos de pizza, vou escolher a opção rosca. Este gráfico de rosca, eu vou clicar na legenda, vou apertar Delete, vou clicar no título, vou apertar Delete, vou limpar este gráfico. Como ele está selecionado, eu não quero que este gráfico fique nesta planilha. Eu vou apertar Ctrl X. O gráfico saiu daqui, vou clicar no relatório, já está selecionado alguma célula aqui, Ctrl V. Pronto, o meu gráfico de rosca veio para cá. Só que ele precisa de alguns ajustes. Primeiro, eu vou clicar na série de dados e vou na guia formatar, vou no contorno da forma e vou tirar o contorno, sem contorno. Muito bem. Agora eu vou dar um outro clique nesta fatia menor. Vou selecionar ela e vou mudar a cor dela. Cor do preenchimento da forma, vou colocar aqui um cinza. Já esta parte laranja, vou dar um clique nela e vou alterar a cor do preenchimento da forma para um azul. Pronto. Tem um preenchimento cinza e a cor azul para a forma que vai determinar o realizado em porcentagem do colaborador. Só que ainda dentro do gráfico eu vou fazer uma outra formatação. Dando um clique aqui fora, eu vou selecionar toda a área do gráfico. Vou mudar a cor do preenchimento da forma para sem preenchimento. Ele fica vazado. Agora em contorno da forma eu vou também tirar o contorno, sem contorno. Feito isso eu vou redimensionar o tamanho do meu gráfico. Vou posicionar ele mais aqui. Agora eu vou clicar aqui e vou arrastar ele aqui para dentro. Vou redimensionar para ficar do tamanho da forma. Vou posicionar essa caixa de texto aqui dentro da rosca da participação. E vou clicar aqui na barra de fórmulas, eu vou digitar o sinal de igual. Igual. Eu quero que esta caixa de texto seja igual a uma célula. Vamos lá na planilha base de dados. E vou clicar aqui nesta célula aqui, ó, a E14. Porque dentro dela está a porcentagem do colaborador que eu desejo. Vou teclar Enter. Pronto, o número 16% veio para dentro da caixa de texto. Agora aqui eu vou somente aumentar o tamanho desta caixa de texto. Vou colocar aqui um pouco maior. Tamanho 24, 28, tá bom o tamanho. Vou posicionar aqui. E agora eu vou precisar de uma outra caixa de texto para me mostrar qual colaborador tem esses 16%.
Novamente eu vou clicar aqui na caixa de texto já feita, vou duplicar ela, vou posicionar ela aqui ao lado, vou mudar a cor do preenchimento da fonte, vou posicionar ela aqui. Vou clicar na barra de formas e vou digitar igual, vou clicar na planilha base de dados e vou colocar o nome do colaborador. Eu vou usar a célula D13 porque ela está vinculada à célula A10. Caso mude o nome da A10, vai mudar também na D13. Vou teclar Enter. Pronto, o nome do Marcos veio para cá. Vou posicionar ele aqui mais abaixo e vou aumentar o tamanho aqui de acordo, fique melhor para mim ver. Aumentar aqui o tamanho. Ficou muito grande o tamanho 28, vou deixar o tamanho 24. Vou posicionar ele aqui. Agora, toda vez que na planilha base de dados for alterado este valor e este, automaticamente dentro do meu relatório vai ser alterado também. Agora aqui eu preciso de um relatório mensal. Eu vou colocar um gráfico aqui. Vamos na planilha base de dados. Eu vou selecionar aqui os funcionários e o que eles fizeram dentro do mês de janeiro. Vou na guia Inserir, vou clicar aqui em Gráficos e vou escolher esse gráfico de barras. Este gráfico de barras, eu vou deletar o título, vou clicar na linha de grade dentro dele, vou deletar essa legenda aqui embaixo, porque eu vou exibir o valor na frente de cada barra. Vou deletar. Feito isso, eu venho aqui em elementos do gráfico e vou marcar o rótulo de dados. Fazendo isso, os valores serão exibidos. Só que você pode perceber que as barras estão entrando dentro do valor. Para isso, eu vou dar um clique aqui dentro e percebo que tem dois quadrados. Esse primeiro quadrado aqui representa a área do gráfico. Já esse quadrado de dentro representa a área de plotagem. Eu vou diminuir um pouco essa área de plotagem para que a coluna afaste um pouco e deixe os valores mais visíveis. Vou dar um clique no primeiro valor, que ele seleciona todos. Vou na guia página inicial e vou colocar como negrito. E também o nome dos funcionários. Vou clicar aqui e vou colocar como negrito. Feito isso, eu vou pegar este gráfico, vou dar um clique aqui, vou apertar Ctrl X, vou no relatório, vou clicar em alguma célula, Ctrl V. Pronto, meu gráfico veio para cá. Vou posicionar ele aqui, vou posicionar ele para cá. Eu vou ter que tirar a cor do preenchimento deste gráfico, porque eu preciso de mais espaço para visualizar os meus dados. Vou aumentar aqui, vou lá na guia Formatar, preenchimento da forma, sem preenchimento. Contorno da forma, sem contorno. Muito bem, vou dar um clique fora. Perceba que agora o meu gráfico de desempenho mensal está dentro do meu relatório. Vamos agora preparar o relatório anual. Vamos na planilha base de dados e vamos selecionar toda esta área aqui, ó, de colaborador até dezembro. Vou na guia Inserir e agora eu vou fazer um gráfico de linha, porque o gráfico de linha representa melhor a passagem do tempo de janeiro a dezembro, o que foi feito dentro desses meses. Eu vou usar o primeiro gráfico aqui, de linha. Este gráfico, eu vou tirar o título, que eu não quero o nome do colaborador, tá? E vou tirar essas linhas de grades atrás, delete. Só que agora eu vou aumentar o tamanho dele aqui, pessoal, para que vocês possam ver como eu vou destacar esta linha. Botão direito do mouse em cima dessa linha e venho aqui em formatar a série de dados. Do lado direito aqui vai abrir as opções desta série. Eu vou neste baldinho aqui porque ele representa o preenchimento desta linha. Aqui está marcado linha, a cor está azul, vou mudar para preto. Feito isso, agora eu vou em marcador, vou escolher opções de marcador. Está nenhum, eu vou colocar um marcador interno no estilo redondo. Vou colocar o tamanho aqui de 9. A cor do meu marcador, vem aqui também em preenchimento, tá azul, vou colocar amarelo. Pronto, meu marcador ficou normal. Vou fechar aqui e vou dar um clique aqui fora. Certo, aqui eu tenho uma linha preta com marcadores amarelos. Vou dar um clique aqui nessa legenda de baixo, vou na guia página inicial, vou colocar em negrito. Certo, agora eu vou diminuir o tamanho deste gráfico, apertar Ctrl X, vou clicar na planilha relatório, vou clicar em alguma célula e apertar Ctrl V. Agora eu vou redimensionar o tamanho deste gráfico para que ele fique bem colocado dentro do meu relatório. Vou posicionar ele aqui. Tá? Perceba que eu tenho que fazer o que eu estava fazendo com os outros. Guia Formatar, preenchimento da forma, sem preenchimento. Contorno da forma, sem contorno.
Pronto, o meu gráfico de desempenho anual está colocado dentro do meu relatório. Agora, pessoal, eu preciso de botões. Estes botões, eles vão estar vinculados a esta planilha, porque quando eu escolher o mês aqui, escolher o colaborador, eu quero que altere alguma coisa aqui. Então vamos lá, planilha relatório, guia desenvolvedor, botão inserir. Eu vou usar o botão esse aqui, ó, caixa de combinação. Vou fazer ele aqui, ó, clicar, segurar e arrastar, fazer um botão. Vou fazer um aqui e vou duplicar este botão, Ctrl D, e vou posicionar ele aqui. Este primeiro botão eu vou procurar o mês e este segundo botão eu vou procurar o colaborador. Mas para que meu relatório fique dinâmico, eu preciso combinar este botão com uma fórmula. E esta fórmula precisa estar inserida na base de dados. Então vamos na base de dados. Já que eu quero que este botão altere o mês, clicando na base de dados e o mês que tem que ser alterado é este da célula B12, dentro da célula B12 eu vou usar a fórmula índice, porque ela combina perfeitamente com o botão caixa de combinação. E também dentro do relatório, este botão aqui, que é o botão de escolher o colaborador, eu quero que ele altere este colaborador aqui da célula 10. Porque alterando o colaborador da célula 10, vai alterar o colaborador da célula D13 e os outros valores também. Então vamos lá. Na célula 10 eu vou usar a função índice, igual índice, tab. Eu vou procurar o colaborador, tá? Aonde eu vou procurar este colaborador? O colaborador que eu vou procurar está aqui, nesta lista de colaboradores. Ponto e vírgula. Agora eu tenho que escolher uma célula que o botão vai comandar para que eu possa alterar este colaborador. Eu vou usar uma célula aleatória, eu vou usar a célula D17. Tá? Então dentro desta célula D17 vai ficar um número. Este número vai ser colocado através do botão. Então o que é que eu fiz aqui? Eu vou procurar o colaborador dentro deste intervalo aqui, da A2 até a A7, e vou usar a célula D17 como referência para escolher a posição do colaborador. Vou teclar Enter. Perceba que deu um erro aqui, porque não tem nada na célula D17. Se eu clicar na célula D17 e digitar número 1 e teclar Enter, perceba que ele encontra o colaborador que está dentro da posição 1 do intervalo que eu selecionei. Se eu clicar na D17 e colocar o número 2 e teclar Enter, ele me encontra a Sueli, que está na segunda posição. Agora, a célula B12, eu vou usar também a fórmula índice. Já que eu encontrei o colaborador na coluna, agora o mês eu vou colocar na linha. Vamos lá, igual índice. Eu vou procurar dentro deste intervalo aqui, de janeiro a dezembro, ponto e vírgula. Só que agora a fórmula me pede uma linha. Eu vou usar a coluna. Então vamos lá, dar um outro ponto e vírgula e vou usar a célula D18 como referência. Porque o número que tiver dentro da D18, ele vai me trazer o valor. Vou teclar Enter. Aqui apareceu janeiro. Se eu vier na D18 e colocar o número 3, teclar Enter, me traz o mês de março, porque ele está na posição 3. Muito bem, então a D17 e a D18 altera os valores da B12 e da A10. Muito bem, vamos lá em relatório. Agora eu preciso configurar este botão para alterar aquelas outras duas células. Botão direito aqui, formatar controle. Intervalo de entrada. O intervalo de entrada é onde está a lista dos meses. Eu vou clicar na planilha base de dados e eu vou selecionar os meses que eu fiz aqui, ó, pessoal. Por que eu fiz esses meses na vertical? Porque o botão só funciona para vertical, ele não funciona para horizontal. Foi por isso que eu coloquei esses meses aqui para me indicar a posição. Agora, o vínculo da célula do mês, qual será? Vamos lá na planilha base de dados, vou puxar aqui, tá? Dessas duas aqui, o que muda o mês é essa de baixo, que é a célula D18. Vou clicar em OK. Vou dar um clique fora, vou agora escolher no botão o mês de janeiro. Escolhido janeiro, alterou o número aqui. Só que eu vou colocar um nome aqui só para me ter um controle, mês. E esse outro aqui, colaborador. Então, já que a célula D18 altera o mês, perceba que aqui na B12 está janeiro. Se eu clicar em relatório e vir e escolher maio, muda os valores aqui, porque automaticamente mudou o mês de maio. E aqui dentro eu tenho a seleção do gráfico de barras. Vamos lá em relatório e clicar com o botão direito neste botão, formatar controle. Intervalo de entrada, onde está a lista
dos funcionários que eu quero alterar, planilha base de dados, são esses aqui. Por que esses e não esses aqui? Então, como esses aqui estão vinculados a essa parte de cima, eu vou selecionar esses colaboradores. Vínculo da célula. Perceba que ele troca de planilha. Toda vez que eu clico aqui no campo, vou lá em base de dados e o vínculo da célula que eu quero é esta aqui, porque refere-se ao colaborador. Ok. Vou dar um clique fora e agora eu vou escolher o nome do Pedro. Automaticamente, quando eu escolho Pedro aqui, muda a caixa de texto, muda a porcentagem, porque alterou o nome aqui e alterou aqui, que consequentemente alterou aqui também, certo? Então vou lá em relatório, agora eu vou escolher o Wilson, veja que o Wilson fez 14% e já alterou aqui, ó, Wilson e 14%. Tudo está vinculado, porque aqui dentro tem a fórmula índice e aqui também. E combinado com esta fórmula, o meu relatório com meus botões de caixa de combinação. E agora eu vou clicar aqui em escolha o mês, eu vou duplicar esta caixa de texto, vou posicionar ela aqui e eu quero que esta caixa de texto tenha a data de hoje. Para que essa data mude automaticamente, eu preciso vincular ela em alguma célula com a fórmula hoje. Eu vou clicar aqui na célula R2, eu vou colocar igual hoje, abrir e fechar parênteses. Vou teclar Enter. Pronto, eu tenho a data de hoje. Esta data eu preciso colocar dentro desta caixa de texto. Vou selecionar a caixa de texto, clicar na barra de fórmulas, igual a célula R2. Teclar Enter. Pronto, a data que estava lá veio para cá. Vou na página inicial, vou aumentar o tamanho e vou mudar a cor dela para branco, para dar um contraste com o preto. Vou colocar a mesma fonte, Lato, Enter. Vou posicionar ela aqui ao lado. Muito bem. Agora eu preciso de uma outra caixa de texto aqui embaixo, representando o ano. Vou selecionar e vou colocar 2020. Vou arrastar ela para cá, para o lado. Agora, mais uma vez, eu vou duplicar esta caixa de texto aqui, Ctrl D, e vou posicionar ele aqui ao lado. Esta caixa de texto vai mudar o nome do mês. De acordo com mudar o botão, vai mudar o nome do mês aqui. Então vamos lá, igual. Esse mês que é alterado está na planilha base de dados. Vou clicar na caixa de texto, igual, vou na planilha base de dados e eu vou escolher este mês aqui, porque ele altera de acordo com o movimento do botão. Enter. Muito bem, apareceu aqui outubro, tá? Se eu clicar aqui agora e escolher novembro, o nome muda automaticamente. Vou clicar na R, em cima da letra R, Ctrl Shift para a direita, botão direito, ocultar. Agora eu vou apertar aqui Ctrl Home para ela vir para a célula 1. Vou aqui embaixo novamente na linha 34, Ctrl Shift para baixo, botão direito, ocultar. Vou apertar Ctrl Home. Agora sim, desmarcar os títulos e vou esconder a faixa de opções. Feito isso, pessoal, eu tenho meu relatório pronto. E eu tenho meu relatório dinâmico. Aqui eu escolho o mês, muda o nome aqui, muda os valores aqui e muda a participação. Quando eu escolho colaborador, muda o desempenho anual e muda a participação. Bom, pessoal, terminamos aqui o nosso relatório.